Olá pessoal, sou o Márcio Duarte, CTO da Inseres. Estou aqui para responder as perguntas sobre o webinar de Big Data que a gente fez aqui na Inseres. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a participação de todos e inclusive das perguntas, são perguntas muito boas, então a gente vai seguindo aqui com elas. Eu vou começar aqui com a pergunta do Lineu Ciampo. Ele perguntou: por gentileza, podem sugerir algumas ferramentas de análise e apresentação mais usadas no Big Data? Bom, Lineu, quando a gente fala de Big Data, a gente está falando de Machine Learning, né? Então, assim, o Big Data é aquela montoeira de coisa que está lá. As ferramentas que a gente usa para analisar e visualizar isso são ferramentas de Machine Learning. Então, eu vou citar para você que duas ferramentas que são as mais usadas, as mais, digamos, confiáveis hoje, que uma é a chamada TensorFlow, que é desenvolvida pelo Google. Ela é open source, ou seja, ela é free para você poder usar. E você consegue, então, assim, apontando os dados para ele, você consegue rodar isso no seu ambiente local, numa estrutura de máquinas que você tenha, você passa a estrutura de dados para ele e aí ele te oferece uma série de ferramentas para identificação de padrões para fazer essas análises. E o outro é o Watson da IBM, já famoso aí porque é o cara que desenvolveu uma inteligência artificial para sistemas jurídicos, né, que teve até aquela competição que eles conseguiram acertar em 90% questões jurídicas, né, ajustes de processo, coisas que os advogados não conseguiriam ter uma resposta certa, digamos assim. O Watson, então, ele é da IBM, ele não é tão free to use, ou seja, você tem alguns requisitos que você precisa atender para poder usar, para ter acesso a 100% do Watson, mas ele também é uma das excelentes ferramentas para análise de Big Data. A próxima pergunta aqui é do Elielton Bueno, também é uma pergunta bastante interessante. Ele perguntou assim: interpolação de pontos na amostragem de solo é feito pela Inseres em tempo real? Sim. Nós interpolamos aqui em dois processos distintos. O usuário ele pode escolher isso à vontade lá, que é a krigagem e o inverso da distância. E no momento em que a gente recebe as amostragens no laboratório, através de um sistema de integração, ou quando o usuário faz o upload de uma planilha com os dados, na hora que a gente tem aqueles dados todos, o sistema já começa a interpolar aquilo dali. Não precisa nem o usuário ir lá e pedir para interpolar, o sistema já começa a interpolar isso aí automaticamente e é feito isso na nuvem sem que o usuário precise fazer nada. O máximo que pode acontecer é que se for a primeira vez você vai precisar entrar lá, fazer uma configuração, definir alguns parâmetros, salva aquilo ali como seu padrão e toda vez que você precisar interpolar alguma coisa, a plataforma interpola. Então sim, ela é feita em tempo real. Isso varia muito em termos da quantidade de pontos que tem na análise e da quantidade de hectares. Nossa experiência que a gente tem aqui é que cada interpolação, ou seja, cada mapa, né, cálcio, por exemplo, de uma média assim, de 1000 hectares, ele leva em 15 segundos para ser interpolado. Okay? Próxima pergunta é do Lucas dos Santos de Erings. Ele perguntou: boa tarde, como organizar esses dados, sejam climáticos, de solo, de produtividade e NDVI? Bom, gente, como eu falei no webinar, a grande sacada de você poder fazer um Big Data, ou seja, você construir um Big Data, é você fazer a preparação dos dados. E essa preparação dos dados é fundamental que, se você vai passar uma análise em cima disso daí, você não pode ficar transformando esses dados durante a análise, porque isso vai aumentar o tempo de processamento, vai aumentar o consumo de máquina também. Então, assim, você aumenta várias coisas que você não está naquele momento. Então a ideia é assim, numa fase inicial de preparação de dados, você precisa formatar esses dados num formato único, num modelo único. E a grande sacada aí para cada um é chegar nesse formato único. Aqui na Inseres nós descobrimos uma maneira, um formato único, e o que a gente faz é assim, não importa o formato que você esteja entrando dos dados. A gente aceita uma grande variedade de dados e no final das contas, dentro do nosso processo interno, a gente transforma aquilo num dado único. Então, assim, nós temos aqui hoje na plataforma Inseres dados de solo, dados de NDVI, dados de produtividade, dados de compactação do solo, e a gente tem uma área que a gente chama de álgebra de mapas, que você sobe qualquer tipo de planilha que tenha ponto e valor e a gente consegue interpolar isso. E no final das contas, a gente transforma todas essas informações num modelo único de dado. E aí a gente consegue fazer correlação com isso de várias maneiras. Então, a grande sacada é essa. Tudo é informação geoespacial, claro, né? Tudo é informação georreferenciada,
Então, o modelo único que você vai imaginar, o ponto único que você vai imaginar é: eu tenho uma coordenada geográfica, para cada coordenada geográfica eu tenho um valor, ou N valores. Aí depende muito do processo como você quer lidar. Ou você seta uma coordenada, o seu dado, né, sua unidade mínima de dados seria uma coordenada geográfica e um valor, ou uma coordenada geográfica e um conjunto de valores para aquela coordenada geográfica. E o que representaria aquela coordenada geográfica? Seria o centroide de um pixel, e aí o tamanho do pixel depende da sua necessidade, 40, 50 metros de lado do pixel, ok? Próxima pergunta é do Igor Mateus. Ele perguntou: boa tarde, gostaria de uma indicação ou até mesmo um conselho sobre como iniciar a utilizar a minha propriedade e meus equipamentos em inteligência artificial. Há uma dificuldade ainda, principalmente no mercado, sobre desenvolvimento e assessoria sobre o assunto. Sim, realmente. Na verdade, tecnologia hoje, elas começam em outras áreas e aí aos poucos elas vão migrando para o agro. A nossa grande dificuldade é isso. A gente já tem hoje uma grande quantidade de ferramentas, de APIs e de sistemas que já lidam com Big Data, mas para outras áreas. Área jurídica é um exemplo, trânsito é um outro exemplo, comércio, principalmente, comércio eletrônico, tem muita informação, mas também porque a quantidade e a velocidade com que esses dados são gerados também é muito grande. Então, em um mês, apenas um mês físico, de uma loja virtual, você tem uma quantidade absurda de informação ali que você já pode transformar em Big Data. Um mês no agro você não tem isso, você não tem essa capacidade. Então, assim, garimpar esses grandes volumes hoje, a dificuldade não está então nem nos sistemas, mas está sim nas partes do sistema, ou seja, nós, nos usuários, de pegar esses dados e colocar em algum sistema. Aí vem a importância da questão da formatação desses dados, né? Qual é o modelo, qual é o formato que eu estou usando para isso. Mas todo o trabalho ele realmente precisa começar em o usuário, aquele que está com os dados dentro do seu computador, ou aquele que tem aqueles dados de alguma maneira num pendrive, que alguém um dia passou para ele não sabe o que fazer aquilo ali, seja um dado de produtividade, seja uma planilha de amostragem que ele recebeu de retorno do laboratório, aquele dado precisa ser digitalizado, ele precisa ir para algum lugar onde ele vai ser formatado e colocado num modelo comum. Ainda existe essa deficiência de ferramentas no agro exatamente por isso, porque como as coisas no agro acontecem naturalmente mais lentas, é difícil se desenvolver ferramentas em cima disso daí. A Inseris tem uma grande vantagem porque a gente já tem dados desde 2014 e a gente tem uma capacidade de absorver dados mais antigos. Então tem usuários que têm esses dados que estão lá, como eu falei, guardados e não sabem o que fazer, eles conseguem importar isso para dentro da plataforma Inseris. Existe um processo que a gente faz aqui que, assim, a gente consegue dizer, se você não tem esse dado, você tem esse dado gravado em algum lugar, de alguma maneira a gente consegue desenvolver um processo, então passa para a gente consegue desenvolver um processo fazendo com que esses dados vão parar dentro da plataforma. Então, assim, não é uma coisa que o usuário precisa fazer, é uma coisa que a Inseris faz, tem um custo adicional, mas a plataforma Inseris, nós da equipe Inseris conseguimos trazer esses dados para lá. E a questão da interpretação, isso depende realmente muito do foco das pessoas. Então, assim, hoje o que a gente ainda vê muito é pessoas de TI tentando desenvolver soluções para o agro. O que a gente tem visto de um tempo para cá é um aumento muito grande disso daí. Então, assim, você precisa ter pessoas do agro desenvolvendo soluções de TI para o agro. E o que a gente busca é o apoio de quem está na outra ponta, ou seja, se você tem uma necessidade de uma informação, ou se você tem um dado, você não sabe o que fazer com ele, a melhor coisa que tem é buscar uma empresa que tenha um perfil de agro, com uma capacidade de TI, e apresentar isso para essa empresa. E aí essa empresa alguma sugestão vai sair. A gente aqui na Inseris, a gente sabe que muitas das coisas que vêm sendo apresentadas para a gente fala, opa, isso aí eu sei como fazer. Opa, isso aí eu sei como fazer. Então, assim, para mim o grande problema da deficiência é esse. Dados nós temos, pode ser considerado Big Data ainda? Talvez não, porque aqueles 5 vezes lá que eu falei, mas já tem sim, a gente acredita que já exista por aí informações o suficientes para tirar alguns insights positivos, mas esse dado precisa sair daí, precisa sair do computador, precisa sair, ir para algum sistema, ir para a nuvem. Próxima pergunta aqui é do João Mendes. Ele perguntou:
há uma insuficiência ainda no aprimoramento de sistemas inteligentes que possam garimpar grandes volumes de dados e que sejam significantes, facilitando uma interpretação construtiva para um eventual planejamento de safra de uma propriedade rural? Olha, em termos de sistemas inteligentes, sim, a gente ainda precisa aprimorar muito, porque esses sistemas inteligentes, eles são alimentados através dos dados. Então, quanto mais variedade de dados, aí assim, eu nem falo muito do volume, eu falo mais da variedade. É claro que com maior volume, a capacidade de você ter uma variedade maior é bom, mas é igual o exemplo que eu citei da lista telefônica. É um grande volume com a variabilidade que eu tenho? Nada. Então, para esse momento, para a gente treinar os sistemas, para a gente treinar a inteligência artificial, o mais importante é a variabilidade desse dado, ou seja, tipos diferentes de dado. E para fazer essa interpretação construtiva, aí tem a ver com uma resposta que eu dei para o Igor Mateus. É a questão de pessoas que têm a visão do agro, pensando junto com pessoas que têm o conhecimento de TI, para que eles juntos possam produzir insights. Agora, fundamentalmente, a participação de quem está lá no dia a dia, ou seja, do agricultor, essa participação é fundamental, porque ele é que entende da maior necessidade. Ele tem que chegar para a gente e falar: eu gostaria de saber qual a melhor variabilidade de semente que eu vou plantar aqui nesse talhão. É uma necessidade sua? Ok, então a gente vai buscar na ciência, a gente vai buscar nos dados informações que digam: olha, a gente consegue fazer isso, ou então falar assim: olha, não, essa informação hoje, com o volume de dados que a gente tem, ficaria impossível. Então, fazer essa interpretação construtiva depende realmente muito daquilo que está sendo pedido. Eu acho que como a gente está muito novo ainda no agro, na tecnologia, ou seja, as pessoas que realmente estão lá na ponta, resolvendo os problemas dela, precisando fazer o plantio, precisando tomar decisões na safra, essas pessoas ainda não estão muito antenadas na tecnologia. Então, essas pessoas, elas precisam se aproximar dessa tecnologia e começar a conversar mais, começar a entender mais desse processo. E aí, naturalmente, a inteligência, os sistemas que a gente desenvolve vai aumentar a inteligência, porque assim, você não consegue desenvolver sistemas de inteligência do nada. Todos os sistemas de inteligência artificial que nós temos hoje aí, eles são baseados em entrada de dados, mas eles são baseados em insights de outros seres humanos, em necessidades de outros seres humanos. Então, assim, o próprio sistema que o Facebook desenvolveu há um tempo atrás, você conseguia fazer uma montagem lá, fazer uma busca muito específica sobre homens solteiros que têm isso, que faz aquilo, que tal, não sei o quê. Aquilo surgiu de uma necessidade. Aquilo ali não foi nenhum sistema inteligente que disse para ele: olha, faz essa daqui que é interessante. Não. Alguém teve essa ideia, teve essa necessidade, olhou para aquele volume de dados e falou: conseguimos fazer isso? Isso a gente consegue fazer. Então é isso que a gente precisa, trazer essas pessoas do agro, que está lá, o fazendeiro, o agricultor, que está lá, que está sentindo a necessidade, trazer ele para as empresas de TI e fazer com que esse cara comece a citar as necessidades. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero outro. Para evitar de a gente ter apenas empresas de TI produzindo TI sem que não tenha um uso específico para isso. Vou falar agora aqui sobre a pergunta do Rodrigo Pereira da Silva. Uma pergunta bem técnica, imagino então que o Rodrigo deve ter algum nível de conhecimento na parte de desenvolvimento. Ele perguntou assim: quais são as ferramentas mais utilizadas que gerenciam bancos de dados não relacionais no agro? Foram várias perguntas, eu vou fazendo na sequência aqui. Olha, Rodrigo, sim, a gente aqui nas séries a gente trabalha com as mesmas tecnologias que são trabalhadas em outros lugares por aí. Tá? Em termos de bancos não relacionais, eu recomendo muito o Elasticsearch hoje, é uma das ferramentas que a gente usa bastante aqui nas séries, e ele, além de ele servir como um banco de documento, ele também tem uma capacidade de busca muito avançada, coisa que dificilmente você vai fazer com o MongoDB da vida. Então, assim, em termos de banco de dados não relacionais, eu acho que sim, tem uma grande questão que é: se você vai usar um banco de dados não relacional, você tem que ter uma razão específica para isso. Né? Então, assim, como a gente falou aqui, o nosso Elasticsearch ele é muito voltado para a questão de busca e de análise. Né? Eu não usaria, então, um banco de dados não relacional se não fosse para alguma coisa muito específica. Eu continuaria usando os bancos de dados relacionais normalmente, e aí você tem as soluções open source, que é o Postgres, que é muito boa, que não perde nada para nenhuma versão paga de nenhum outro sistema. Né? Então, e a vantagem do banco de dados relacional é que você tem um dado mais duro, sim, você tem um dado mais duro, mas isso é uma vantagem,
porque nem toda a informação ela é flexível o suficiente para estar dentro de um banco de dados não relacional. Você tem que ter os dois. A grande sacada é assim, você não vai conseguir resolver todos os seus problemas ou com um banco não relacional ou com um banco relacional. Você vai precisar ter os dois. Então, informações que você sabe que são duras, que não variam, você vai para um banco relacional. Informações que você precisa fazer uma analítica em cima dela, você vai para um banco de dados não relacional. E entre o Elasticsearch e o MongoDB, o Elasticsearch ele tem uma performance bem melhor em relação ao MongoDB. Ou seja, se eu botar os dois na mesma máquina, o Elasticsearch vai funcionar melhor. Hadoop, Spark, Manhoot, isso aqui eles não são exatamente ferramentas de banco de dados. Eles são ferramentas de processamento paralelo. Estão muito conhecidos hoje em dia na parte de inteligência artificial, mas não pela capacidade deles de fazerem dados analíticos, e sim de fazer a sua análise que você escreveu em modelos paralelos, ou seja, ele consegue quebrar aquilo dali e acelerar o processamento daquilo dali. Se você tiver que analisar uma quantidade muito grande de informação, se você colocar isso numa fila única, num processo único, isso vai demorar muito, mas você não consegue quebrar aquela fila em pedaços diferentes, porque ela é uma fila. O Hadoop, esses Sparks, eles conseguem de alguma maneira fazer com que aquela fila seja executada em vários pedaços paralelos e no final ele junta aqueles resultados todos em um só. Esse que é o objetivo dessas ferramentas. Então eles não são necessariamente bancos de dados. Okay? Respondendo uma outra pergunta aqui do Lauro, ele perguntou: creio que estamos no momento de transição do modelo tradicional de gestão para o modelo digital. O que o produtor rural deve fazer em relação a processos produtivos, pessoas, recursos, visando esse novo mundo de gestão? Ora, assim, como a gente trabalha com dados, para a gente, fundamental é que as etapas, as coisas que estão acontecendo, elas de alguma maneira sejam digitalizadas. Elas precisam produzir alguma informação e seja digitalizado. Por exemplo, processos produtivos. Você hoje faz uma sequência de ações no campo. Será que cada sequência de ação dessa, existe algum tipo de informação que você poderia transformar isso num dado digital? Nem que seja quantas horas quantas de máquina eu tive para fazer isso, né? Quantos quilômetros eu rodei com isso, todo esse tipo de coisa. Assim, a mentalidade do produtor, ele tem que estar apontada para isso. Que tipo de dado está acontecendo nesse momento e que eu não estou capturando isso? Se a gente começar por aí, porque assim, o modelo antigo era: o agricultor ele precisava absorver toda a informação possível e ele precisava, com a capacidade dele, tentar ter esses insights. Então era uma coisa muito sozinha, era uma coisa até, de uma certa maneira, angustiante, porque como ele podia, o que podia fazer para ajudar ele a dizer: não, você está fazendo a coisa certa. Isso é o que a gente chama, né, da inteligência, ou seja, é um contexto, é algo que você adquire internamente. Com o advento da tecnologia, a gente começa a ter a externalização dessas coisas. Então, o produtor hoje ele já não precisa ter tanto conhecimento ou tanta capacidade de processar informação assim. É o que a gente chama da exteligência, ou seja, ele começa a pegar aquilo que antes ele tinha que processar com o próprio cérebro dele e ele passa isso para o cérebro eletrônico, ele pede ajuda para o cérebro eletrônico. Assim sobra mais tempo e capacidade de processamento para ele focar naquilo que é realmente importante, nas decisões finais que são importantes. Ele não precisa ficar pensando em toda a parte operacional. Então, com esse apelo, com essa justificativa, é que eu falo assim: o produtor ele tem que cada vez mais imaginar que tipo de dado, que tipo de informação está acontecendo aqui e que eu poderia, dado matemático ou não, e que eu poderia estar usando isso ou tentando digitalizar isso de uma maneira que algum sistema possa fazer. Isso eu falo do processo produtivo. Em relação às pessoas, a gente está no modelo de renovação também. Então, assim, as novas gerações que estão vindo, elas já estão mais digitalizadas do que as outras. Então, é abraçar essa digitalização, é abraçar essas pessoas que já têm esse modelo digital, né? Então, assim, cada vez mais a gente tem que trazer e incentivar essas pessoas que estão aí na cidade, que não têm muita noção do que é o campo, de incentivar eles a mostrar para a gente: olha, o campo, gente, o agro, não é essas coisas que vocês acham, assim, não é aquela coisa, não é o caipira, gente, né? Existe muita tecnologia, existe muita oportunidade para você que está aí na cidade, tentando fazer um aplicativozinho de celular para vender e tal, de você se desenvolver aqui no agro. Então, vocês que estão aí na ponta, vocês têm que buscar essas pessoas.
Vocês têm que buscar pessoas com a mentalidade já digital e apresentar a elas os desafios que nós temos aqui, porque essas pessoas elas são movidas por desafios, elas querem resolver desafios. E a gente sabe que a gente tem milhares de desafios, então tem que ter essa aproximação com esse público daí, né? Então, com essas duas ações, buscar olhar para as coisas em termos de matemática de dados e ficar pensando que tipo de dados está sendo perdido aqui, que tipo de dado eu posso adquirir aqui em cada processo, em cada etapa que você está fazendo, isso vai ser fundamental, e tentar buscar pessoas que já tenham esse perfil digitalizado para o agro também, ok? Tem também uma outra pergunta dele aqui. Grandes empresas estão contratando cientistas de dados para trabalhar com Big Data. Como o pequeno produtor rural pode suprir o trabalho deste profissional? Já não é viável contratar um profissional como este. Sim. Se a gente está falando de um cientista de dado que já tem especificamente o foco de trabalhar com o Big Data, não é um produtor rural que vai conseguir lidar com isso. Mas a união de vários produtores rurais já é outra coisa. E aí vem também uma puxadinha da brasa para a nossa sardinha. Isso que você falou aqui, questão de custo, questão de pessoal, isso é o objetivo das plataformas digitais. Você imagina que uma plataforma digital é algo que veio oferecer para você um serviço que antes você só conseguiria ter se você tivesse muito dinheiro. Isso eu falo muito, vou puxar também para o meu lado de TI especificamente. Há 10, 15 anos atrás, para você colocar um site na internet, você tinha que pagar e era caro. Você tinha que contratar um serviço de uma pessoa e isso era custoso. Você tinha que ter uma máquina rodando no servidor e isso era difícil. Você tinha que ter uma linha de conexão direta com a Embratel, isso era caríssimo. Hoje existem serviços, plataformas digitais que você ali pela internet, você dá 2 cliques, criou uma máquina, deu 3 cliques, fez isso, deu 3 cliques, e aí você consegue lançar um site no ar sem que você tenha que contratar um engenheiro e muito menos como colocar uma máquina no ar. Esse é o objetivo da plataforma digital. Ela é realmente facilitar, democratizar o acesso a grandes tecnologias. Então imagina a plataforma em séries. Nós realizamos no nosso sistema cálculos pesados de interpolação, de cálculos matemáticos com matriz, cálculos bastante avançados. Coisas que se você for fazer num computador comum, esse computador comum ele vai sofrer, ele vai aguentar. Mas a gente traz até vocês um poder computacional grande, que se você individual for tentar pagar isso, vai sair um custo alto, mas para a gente, como a gente pulveriza isso por várias pessoas, o custo para a gente é baixo. Então, a grande sacada é isso. Como que o produtor rural ele vai ter acesso a essas altas tecnologias? Ele precisa contratar um servidor, ele precisa contratar um data center? Não. Busquem as plataformas digitais. Nós temos várias delas para várias necessidades. Okay? Vou responder aqui uma pergunta rápida aqui do Sidney Borba. Olá, Márcio, boa tarde. Na sua opinião, qual a melhor plataforma para o Machine Learning? Cara, a melhor plataforma para mim, sem sombra de dúvida, é o Watson, da IBM, apesar de ele não ser free, mas ele tem um peso da IBM por trás, e ele já tem demonstrado em vários aspectos, várias coisas que estão sendo desenvolvidas através do Watson, a grande capacidade computacional que ele tem, e a grande precisão do acerto, né? Então, gostamos muito do Watson aqui, e a gente acompanha e vê bem. E a outra, segunda que vem colocada é o próprio TensorFlow, que é do Google, que é open source, ou seja, é free para você poder usar, mas, assim, por ser free, ela não é tão focada em alguns aspectos, ela tenta ser uma plataforma muito aberta. Então, acho que isso acaba impactando um pouco nos resultados que ela gera. E do Jonas Ayumi Suzuki: qual o custo atual de uma análise desses dados? Como saber se é caro ou barato? Bom, Jonathan, assim, o problema é que dificilmente você vai ver alguma empresa ou algum tipo de serviço que vai te dizer assim, se você tem 20 GB de dados, vai custar tanto. Não. É mais fácil você pensar em horas de consultoria do que em horas em volume de dados. Okay? Mas assim, como eu falei na outra pergunta, o ideal é que você busque esse serviço numa plataforma digital. Se você for contratar uma empresa ou uma própria consultoria para fazer isso, existe todo um processo de análise, de preparação, ou seja, eles vão estar junto de você, vendo os dados que você tem. Então, sim, é um processo que só esse por si só pode ser dispendioso, pode ser complicado de se gerir. E hoje em dia, os custos para se trabalhar em qualquer análise de dados são realmente altos, ainda é alto.
Imagina assim, é uma tecnologia nova e a gente está nos early adopters, né? Ou seja, então, se você tem capacidade, você paga. Mas é diferente para empresas como nós, ou para outras empresas, que nós já temos uma grande capacidade de resolver isso dentro daqui, da gente. Então, por exemplo, assim, existem algumas empresas que elas são focadas especificamente em análise de dados. Então, elas não é uma empresa de agro e tal, era uma empresa que ela simplesmente, não importa o que você tenha, você passa os dados para ela, ela vai tirar insights e vai te retornar isso de volta. As plataformas digitais, inclusive, que fazem isso. E aí, os preços que você vai ter ali são preços em termos de horas de uso, né, ou de assinatura da plataforma. Você assina a plataforma por um X tempos, ele vai te oferecer isso daí. Eu dei uma olhada muito rápida em algumas dessas plataformas, eu posso dizer, todas elas que estão oferecendo esse tipo de serviço está no preço razoável. Eu não posso te dizer de uma consultoria específica, de você contratar, mas dentro dessas plataformas digitais, eu acredito que todas elas estão com um custo razoável. Então, busca tentar fazer esse tipo de análise ou de serviço em cima de uma plataforma digital. Pergunta do Rodrigo Moraes Silveira sobre os dados brutos do INPE, se eles são disponíveis na internet, se a informação é paga. Os dados bruto mesmo, não. Esses dados eles são pré-processados e sim, esses ficam disponíveis nos sites do INPE. Então, um método meio complicado de buscar, você tem que fazer o cadastro num site, depois no outro, e você consegue visualizar esses dados e ele está num formato onde você consegue copiar isso para o seu computador local e trabalhar isso de uma certa maneira. A informação, então, não é paga e os dados brutos mesmo você não consegue receber isso daí. Existem também os dados da ANA, Agência Nacional de Águas. Esse dado você consegue obter, não o bruto, claro, né, mas assim, eles sempre vão pré-processar essa informação, você não vai conseguir acessar essa informação bruta. Mas essa ANA você consegue, através de um sistema API, né, computador, você consegue se conectar com eles e obter essas informações. Okay? Outra pergunta do Rodrigo Moraes Silveira, que pergunta assim: existem modelos computacionais baseados em pesquisa operacional, onde a partir de dados de produtividade e custos de produção de alguma coisa, é possível encontrar a melhor combinação de insumos, visando o maior lucro ou o menor custo, dadas as devidas restrições? Esses modelos podem ser aplicados no agronegócio? Existe algo melhor? Bom, em termos de pesquisa operacional, né, a gente tem no campo do e-commerce, a Amazon, que ela é muito forte nesse processo. Então, a Amazon ela tem influência e ela tem algumas coisas de pesquisas em todas as partes do processo de venda. Então, não necessariamente da produção, mas ela pensa muito, utiliza muito pesquisa e inteligência artificial para tentar, através da maneira como as vendas aconteçam, diminuir cada vez mais o custo, o tempo de custo em cima desse processo. Então ela tem feito galpões inteligentes, né, onde a participação do humano está cada vez menor ali dentro. Ela consegue otimizar a construção de um pacote, de um envio de uma maneira muito rápida. Ela está conseguindo localizar, fazer cálculos de itinerário com mais eficiência. Então tudo isso é voltado para a questão da redução de custo, né, para aumento do lucro, pensando na redução do custo. Mas assim, se não existe um modelo computacional específico para isso, construir hoje um modelo computacional não é o problema, não é o grande problema, né? Então, tirando esse da Amazon, nós temos também a própria Toyota, que é uma outra empresa também que investe pesado nesse modelo de inteligência artificial para diminuir custos dentro da linha de produção dela. Então assim, o que nós temos hoje são essas grandes empresas que já tem uma capacidade de pesquisa muito grande em cima disso daí, mas voltado para o agro ainda nós não temos muito bem. Eu entendo que assim, uma das necessidades disso seria você tentar entender o que eu posso fazer no agro, ou seja, o que aplicar, que tipo de operações eu posso fazer para me dar uma máxima de lucro. Mas tentando ver a pergunta de uma outra maneira. Como você consegue me dizer, no final de uma produtividade, como você consegue dizer, dentro daquela produtividade, dentro daquele resultado de produtividade, qual o percentual que o trabalho do seu consultor empregou, a compra daquela semente empregou,
né? Ou seja, eu tenho várias, digamos que o resultado final da minha produtividade ele é composto por vários fatores. Como eu conseguiria quantificar dentro desse 100% da minha produtividade, o que foi cada fator desse, a influência de cada fator desse para eu atingir aquela produtividade? Se você conseguir conhecer isso, você de uma certa maneira você consegue influenciar em alguns desses fatores, ou seja, se for uma aplicação de melhor insumo, se for a diminuição de tempo de consultoria ou aumento de tempo de consultoria, se for uma escolha diferente de semente. Então, hoje, em vez de conhecer o processo, eu preciso tentar conhecer primeiro o resultado. O que eu estou fazendo e para cada etapa que eu estou fazendo, o que isso está contribuindo com o meu resultado final. Ou seja, como você poderia analisar o seu retorno sobre o seu investimento. Isso é uma análise que nós da InSéries nós estamos fazendo, é um trabalho que a gente busca fazer sobre isso daí. E uma outra coisa também que é interessante, baseado nas ações que eu fiz, o que eu poderia ter feito para melhorar? A gente sabe que, baseado em certas condições daquela safra, potencial de produção daquele talhão, da sua fazenda é X. Então, quando você atingiu X, não, por quê? O que eu poderia ter feito para preencher esse X? Então, esse é outro tipo de análise, outro tipo de modelo computacional que nós estamos desenvolvendo aqui também para chegar aí. Então, assim, eu acho que esse processo é o melhor, porque ele não necessariamente vai resolver isso aqui que você perguntou, mas ele vai te dar outros insights mais completos, aonde você vai poder influenciar e tratar com a questão do custo-benefício. Então, assim, não basta você simplesmente dizer, não, faz assim, desse jeito, que o teu lucro vai ser maior ou o teu custo vai ser menor. Não. Entenda o que você está fazendo e em relação ao que você está fazendo, como isso está impactando no todo. Então, essa seria a minha sugestão do que seria melhor para o agronegócio nesse momento em relação a isso aí. Pessoal, estamos encerrando então as perguntas e respostas aqui sobre o webinar de Big Data. Novamente agradecer muito a participação de todos vocês, agradecer muito as pessoas que nos enviaram as perguntas e lembrar que isso aqui não se encerra aqui. A gente está aberto para novas perguntas e novos debates. Qualquer coisa que vocês quiserem saber, é só mandar aí por e-mail para o inseres@inseres.com.br e além disso o webinar vai estar também disponível para quem quiser assistir sempre. E convidar todos vocês para essa revolução digital no agro. Como a gente falou aqui, não é a InSéries que vai conseguir fazer isso sozinho, não é os consultores que vão conseguir fazer isso sozinho, ou os agricultores que vão conseguir fazer isso sozinho. A gente tem que realmente formar uma aliança para que através dessa aliança a gente busque as soluções coerentes para o produtor, ou seja, que vão ajudar o consultor a resolver os problemas do produtor. Então, mandem suas sugestões, mandem suas dúvidas, vamos manter esse debate em aberto, porque essa questão de futuro do emprego da tecnologia do agro já está acontecendo. Isso não precisamos esperar mais 1 ou 2 anos. Nós já temos a capacidade computacional, nós já temos a maneira de fazer. Precisamos da participação de vocês. Então, convidando todos vocês a participar dessa revolução da digitalização do agro junto com a InSéries. Obrigado, gente.